Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Adalto Araújo. Este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, que tem trazido aqui novidades na literatura cristã e também trazemos aqui algumas reflexões bíblicas, né? Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui muito importante que encontramos aqui no primeiro livro de Reis. Antes de tratar desse assunto, eu quero pedir a você que nos assiste, que deixe aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e já ativa o sininho aí para você receber as notificações. Meus queridos, eu encontrei um texto aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versículos 22 e 23. O texto diz assim, ó: Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 22 e 23. E aí, é um texto muito interessante, é um texto um pouco polêmico, né? A Bíblia não existe contradição, mas existe alguns textos na Bíblia que nós encontramos algumas dificuldades para interpretarmos. Estava analisando, de acordo com o Norman Geisler, que é um grande teólogo, então surge aí uma pergunta dentro desse texto, né? Como Deus poderia usar espíritos mentirosos para fazer sua vontade se ele proíbe a mentira? Então Deus proíbe a mentira, mas aqui Deus está usando espíritos mentirosos para fazer a sua vontade. Qual é a problemática aqui desse texto que nós observamos? Nós observamos que as escrituras, elas ensinam que Deus é a verdade. Isso está visível na Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, verso 18, que é impossível que Deus minta. E além disso, Deus nos ordena a não mentir, né? Lá de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 16. Ele vai punir com severidade aqueles que forem mentirosos. Se você ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8, na lista dos que vão ficar de fora está todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, apesar de tudo isso, nós observamos que nessa passagem, Deus é apresentado como aquele que recruta um espírito de mentira para seduzir o rei Acabe, a selar o seu próprio destino. E veja que o texto que nós lemos diz o seguinte: Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 23. Como vamos solucionar aqui essa questão? Como vamos entender esse texto? Então, tem vários fatores aqui que devem ser considerados para que a gente possamos entender essa situação. Primeiro, aqui trata-se de uma visão. Como tal, é uma visão de uma cena no céu que procura explicar a autoridade soberana de Deus com imagens de sua posição como rei. Segundo, toda a encenação disso representa Deus com a ampla autoridade que ele possui, de forma que até mesmo os espíritos malignos aparecem como estando sujeitos ao controle final de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Terceiro, o Deus da Bíblia, em contraste com os deuses das religiões pagãs, soberanamente está no controle de todas as coisas. Inclusive, ele está no controle das forças malignas que ele usa para realizar os seus bons propósitos. Nós vamos ver isso no livro de Jó, nos capítulos 1 ao 3. Quanto a Bíblia, às vezes, fala de Deus endurecer o coração das pessoas.
Aí você vai encontrar alguns textos da Bíblia, inclusive o faraó, que o coração dele foi endurecido pelo próprio Deus. Ou ainda de enviar-lhes a operação do erro, para darem crédito à mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Examinando com mais cuidado o texto, nós vamos descobrir, ou nós descobriremos, que Deus agiu assim somente nas pessoas que por si mesma tinha endurecido o seu coração. Né? Então, nós vamos observar que não havia, aqueles também que não havia dado crédito à verdade. 2 Tessalonicenses 2,12. Então, para resumir aqui esse texto, Deus não está provando a mentira. Ele simplesmente está utilizando para cumprir seus propósitos. Deus não está promovendo a mentira, mas permitindo que ela venha trazer juízo sobre o mal. Isso significa que o Senhor, visando os seus propósitos de justiça, ele permitiu que Acabe fosse enganado por um espírito maligno, por meio do qual Deus sabia, segundo a sua onisciência, que a sua soberana e boa vontade acabaria sendo realizada. Então Deus não está promovendo a mentira, Deus não está incentivando a mentira, Ele está usando a mentira, Ele está usando o mal para cumprir um propósito. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e deixa aí o seu comentário, o que você achou desse assunto. Deus abençoe tua vida, fica na paz e um forte abraço.